Olá, queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Somos gratos todos os dias a Deus Todo-Poderoso, aos espíritos de luz que iluminam as nossas vidas, a todos que eu peço por vocês, a todos os mentores espirituais, aos anjos celestiais que vivem nas grandes esferas, nas moradas dos deuses. Eu sempre peço por todos vocês, principalmente por quem está ajudando o nosso canal. Esses que estão ajudando o nosso canal estão colocando, vamos dizer assim, um tijolinho no céu, porque está realmente ajudando quem necessita. Pode ser humano ou pode ser animal, nós ajudamos, não é? Vocês sabem do nosso trabalho, desde 1999 que eu faço esse trabalho, né? Sempre pegando daqui e dali a ajuda para um, para outro. É nisso que a gente vai, né, pessoal? A gente vai tocando a vida, ajudando. Eu agradeço a todos vocês que estão colaborando neste momento, né? Eu vou aqui, eu tenho os nomes aqui das pessoas que estão colocando, né, os seus donativos na nossa caixinha de doações, né? Vamos lá, pessoal. O nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das classes das entidades do astral não humanas. E eu separei para mostrar para vocês que eu já fiz há um tempo atrás, vários anos atrás, né, porque nós temos mais de 1000 vídeos, eu fiz sobre os espíritos da natureza, entidades não humanas. Ou seja, aqui vai uma explicação que essa não humana aí são espíritos que nunca foram nascidos humanos. Eles são espíritos da natureza que vivem no planeta Terra ou em todos os planetas iguais à Terra, né? Ou mais abaixo ainda que a vibração da Terra. E esses espíritos, eles nunca nasceram na Terra, mas eles fazem parte do plano astral. Ou seja, quando alguém dorme, né? Ou mesmo dá de cara assim com um espírito desse que se materializou, não significa que ele era um espírito que nasceu aqui. Ele nunca nasceu aqui, esse que nós vamos falar. Os espíritos da natureza de todas as espécies é o seguinte: essa classe é tão grande, tão variada, que só é possível darmos aqui alguma ideia das características comuns a todos eles. Os espíritos da natureza pertencem a uma evolução muito diferente da nossa. Nunca foram nem serão membros da humanidade como nós. Sua única conexão conosco está no fato de ocuparem temporariamente o nosso planeta. Parecem corresponder aos animais de uma evolução superior. Parecem corresponder. Reparem bem nas palavras. Estão divididos em 7 grandes classes, habitando os mesmos 7 estados de matéria, impregnados pelas variedades correspondentes de essência elemental. Assim, há espíritos da natureza, da terra, da água, do ar, do fogo ou éter, entidades astrais definidas, inteligentes, residindo e funcionando em cada um desses meios que a gente acabou de falar aqui. O meio da água, do fogo, da terra, do ar. Só os membros da classe do ar residem normalmente no plano astral, mas seu número é tão prodigioso que estão presentes ali em toda parte. Ou seja, só os espíritos do ar, eles vivem permanentemente no astral. Estão compreendendo? Vivem permanentemente no astral. Na literatura medieval, os espíritos da terra são muitas vezes chamados gnomos, os espíritos da água chamados ondinas, os espíritos do ar chamados silfos, os espíritos do éter e do fogo salamandras e outros mais. Em linguagem popular têm sido chamados variadamente fadas, duendes, elfos, gênios, djinns, sátiros, faunos, espíritos domésticos, diabretes, trasgos, etc. São muito variadas e, porém, a mais frequente é a humana do tamanho diminuído. Eles têm alguns a forma humaninha, né? Humanoidezinha em tamanho diminuído. O vasto reino dos espíritos da natureza, conforme ficou dito acima, está em sua maior parte no reino astral, embora uma grande seção dele pertença aos níveis etéricos do plano físico. A grande maioria está no plano astral. É por isso que muitas vezes a gente está assim, a gente vê, né?
Eu tinha um gato, antigamente, um gato que ele via numas plantinhas que eu tinha na minha varanda, na entrada de casa, ele ficava brincando ali com a plantinha. Ele via um duende que tinha ali. Aquele gato, era um gato siamês. E ele via, vocês estão compreendendo? Muita gente vê, não é? Fadas, duendes. Às vezes eu vejo no astral. Né? Aqui em casa a gente vê passando. Ocasionalmente, contudo, podem fazer amizade com seres humanos e mesmo auxiliá-los. Porque eles não gostam. Há um número imenso de subdivisões ou raça entre eles, de indivíduos, que variam em inteligência e disposição, como acontece com os seres humanos. Eu estou aqui editando, pessoal, senão o vídeo vai ficar com mais de 50 minutos. Habitualmente parecem ter pouco senso de responsabilidade e são, em geral, menos desenvolvidos do que o homem comum. Podem, portanto, ser denominados com facilidade, mesmericamente, e ser empregados para realizar os desejos do mago, de um mago que queira fazer um pedido a eles. Podem ser utilizados para muitos propósitos e realizarão suas tarefas dentro do seu alcance, fiel e seguramente. A fim de cultivar seu conhecimento e amizade, o homem deve estar livre das emanações físicas que eles detestam, porque eles detestam emanações físicas, tais como a comilança de carne, do álcool, do fumo, da falta geral de asseio, da limpeza. Eles não gostam, bem como da luxúria, da cólera, do ciúme, da avareza, da depressão. Isto é, o homem deve ser limpo e irrepreensível, tanto física quanto astralmente. Senão eles não ajudam a pessoa. Às vezes eles estão numa casa, que a casa é cheirosinha, limpinha, e eles vêm ajudar aquelas pessoas ali no que as pessoas precisam. Vocês sabiam disso? Sentimentos elevados e puros, que ardem com firmeza e sem ímpetos selvagens, criam uma atmosfera no qual os espíritos da natureza adoram banhar-se. Quase todos os espíritos da natureza também adoram música. Podem mesmo entrar numa casa a fim de gozar essa música, banhá-la em suas ondas, banhar-se, em suas ondas sonoras, pulsando e balançando-se em harmonia com eles. Aos espíritos da natureza também podem ser atribuídos os que chamam fenômenos físicos nas sessões espíritas. Muitas vezes, realmente, aqui eu quero chegar a esse ponto, que eu já falei isso em vídeo bem para trás, que esses espíritos da natureza que baixam na Umbanda e em outras sessões espíritas mais, eles nunca foram crianças que já foram aqui da Terra, como eu falei no início do vídeo, Porque esses espíritos da natureza, eles nunca foram daqui. Eles nunca foram humanos. Aí tem Mariazinha, Joãozinho, tem Rosinha, tem Pedrinho. Algumas entidades que baixam na Umbanda e outras sessões mais, eles são espíritos da natureza. Eles nunca viveram aqui. Nunca foram criancinhas que desencarnaram aos 4 anos, 5 anos, como erroneamente, às vezes a gente vê pessoas falando sobre isso. Que eles são espíritos que viviam aqui, que morreram pequenininho. Aí eles falam que cai da mesa, é para mexer com a pessoa. É para mexer, porque eles caiu da mesa, bateu com a cabeça e morreu. Aí vem a outra, fala que alguém bateu nela e ela morreu. Mas mentira, eles são espíritos da natureza, que vivem muitos longos anos lá no astral, mas nunca foram, tá, pessoal? Crianças daqui da Terra, nascidas aqui. Então, eles podem empregar seu poder de encantamento, tá? Para poder, às vezes, iludir a pessoa que está numa sessão dessa. Nenhum dos espíritos da natureza possui uma individualidade permanente para a reencarnação. Reencarnação lá, tá? Parece, portanto, que em sua evolução, uma proporção muito maior de inteligência é desenvolvida, antes que a individualização tenha lugar. Então, eles não têm uma individualização permanente para reencarnar. O que acontece com eles é que eles têm uma proporção maior de inteligência. Os períodos de vida das várias classes variam grandemente, sendo alguns muito curtos, outros muito longos do que nossa existência humana. Sua existência ao todo parece ser simples, jovial, irresponsável, tal como as que de um grupo de crianças pode viver num ambiente físico favorável.
Não há sexo entre os espíritos da natureza. Não há doença e não há luta pela existência. Tem afeições bem fortes e podem formar amizades íntimas e duradouras. Ciúmes e cólera são possíveis entre eles, mas parecem apagar-se rapidamente diante da dominadora satisfação que desfrutam de todas as operações da natureza, que é sua característica mais saliente. Seus corpos não têm estrutura interna. Não tem estrutura interna, pessoal, olha só. De forma que não podem ser despedaçados ou machucados. Olha que importância. Eles não podem ser machucados, despedaçados, porque ele não tem estrutura interna. E o calor e o frio não lhe produzem nenhum efeito. Para eles, pode estar frio, 0 grau, menos 0 grau, mais de 40 graus, mais de 50 graus, para eles não importa. Parece também estar inteiramente livres do medo. O mais alto tipo de espírito da natureza consiste nos silfos, ou espíritos do ar, que tem no corpo astral seu veículo de maior inferioridade. Sua inteligência iguala-se à do homem médio. Olha só, iguala-se à do homem médio, tá? Os espíritos do ar. O método normal, através do qual atingem a individualização, está em associarem-se e amarem-se os membros do estágio que lhe fica imediatamente superior, os anjos astrais. Então, como é que eles acabam com essa inferioridade deles? Como é que a inteligência dele iguala-se ao homem médio e ele consegue a individualização? É amando o que está mais próximo a ele nessa individualização. Está mais assim acima, na superioridade. Tá, pessoal? É bom também notar, de passagem, que embora o reino dos espíritos da natureza seja radicalmente dessemelhante do humano, não havendo nele sexo, medo ou luta pela existência, ainda assim o resultado eventual do seu desenvolvimento é, sob todos os aspectos, igual ao que a humanidade obtém. E aqui um exemplo que eu vou dar a vocês é que está havendo, né, com essa ordem aí da transição planetária, tudo isso que nós estamos vivendo na transição planetária, está havendo muita visualização de espíritos da natureza, né? Principalmente dos mares, né? Está havendo muito. Está havendo também na boca dos vulcões, tá? Eu estou recebendo relatos. E teve os botos, né, da Amazônia, também estão sendo muito vistos, né? Os membros masculinos dessa ordem das ondinas, né, também eles às vezes aparecem para ajudar algum ser humano que eles tiverem simpatia, né? Vocês podem procurar aí que da internet tem relatos, né? Tem relato, a não ser os que estão mandando para mim, mas tem relatos também do o rapaz alto, bonito, né, de branco, de chapeuzinho, que sai da pedra, né, e vai falar com as pessoas que ficam perto daqueles restaurantes à beira-mar, na Amazônia. Mas eles estão um pouquinho revoltados, tá, pessoal? Porque os rios da Amazônia estão secando. Eles estão numa fase de secura agora que está deixando o homem ribeirinho desesperado, né? Os barcos estão encalhados, as pessoas não estão podendo viajar de uma cidade para outra, porque lá não tem ruas, né? As ruas lá são rios, né? Na Amazônia toda, no Pará e tal, né? Aquela região toda ali, do Roraima, Amapá, e acontece isso, né? Eles estão um pouco revoltados com alguma coisa que está acontecendo ali, né? E eles vêm, às vezes, para ajudar e tal, e isso não é lenda. Chamam lenda do boto, mas essa lenda, na verdade, são os espíritos da natureza que vivem ali no Rio Amazonas, tá bom? Então, foi explicado bastante coisa nesse vídeo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu agradeço. Agradeço também por vocês estarem aqui sempre no nosso canal. Eu tenho a lista de quem está sempre comentando aqui, tá bom? Eu já separei, tá? Entram sempre nas minhas orações, tá? Na minha oração que eu faço, nas minhas meditações. Eu faço uma meditação com a monja Gentsu, tá? De manhã e à noite, tá? Se quem quiser acessar, é uma meditação para você transcorrer o dia muito bem. É muito bom fazer essas meditações para os chakras, né? Para tudo.
A nossa playlist, ela tem várias coisas aí para vocês verem, né? Tem aí orações, tem meditações, né? Tem passe virtual, tem muita coisa boa para vocês acessarem do que ficar vendo televisão, né, pessoal?